Olá, boa tarde. Conversas Cruzadas hoje especial, fora do estúdio. Viemos para a Casa RBS na Expo Inter, a 48ª edição da nossa Expo Inter. E hoje a gente vai falar de um alimento que é uma das principais fontes de nutrição para a humanidade. O arroz, sim, o nosso arroz do dia a dia. O Brasil é o maior produtor de arroz das Américas e o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz que é consumida no Brasil, ou seja, é muita coisa. O principal produto da nossa mesa, ele é produzido aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar bastante dos benefícios do arroz, os desafios da produção e também as curiosidades desse alimento tão importante para a gente. Conversas Cruzadas começa agora. Conversas Cruzadas especial aqui da Expo Inter, tem a parceria de Sindapel e Federarroz. O arroz faz parte da nossa história, da nossa terra e da nossa gente. No sul do Brasil, o Sindapel atua com compromisso e dedicação para fortalecer toda a cadeia produtiva do arroz. Valorizamos nossa região, impulsionamos o desenvolvimento e trabalhamos para garantir um futuro sólido e sustentável para quem produz. Sindapel, unidos pelo arroz, unidos pelo futuro. E a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul representa a força dos produtores gaúchos, unidos pelo crescimento sustentável da cultura do arroz. Há 36 anos, a Federarroz está ao lado de quem produz, cuidando do meio ambiente e garantindo à população um alimento de alta qualidade nutricional. O arroz é seguro, saudável e faz parte do dia a dia dos brasileiros. Conheça mais em federarroz.com.br. Bom, a gente está aqui com os nossos convidados, são 3 convidados, tá? Mas por enquanto o nosso terceiro convidado não chegou ainda, que é o Dr. André Mosqueta, ele é geriatra, professor com certificado em medicina de estilo de vida. Daqui a pouquinho o Dr. André está chegando aqui. A gente estava comentando aqui que o Dr. André cometeu aquele erro básico da Expo Inter, né? Tem que chegar bem mais cedo para conseguir vencer as etapas, filas de carros, filas na bilheteria, mas já está chegando, a gente encomendou aqueles carrinhos para buscar o Dr. André, ele já está vindo aqui. Mas a gente está recebendo aqui também o Denis Dias Nunes, presidente da Federarroz, a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, e também o Tiago Barata, que é diretor executivo do Sindarroz, Sindicato da Indústria de Arroz do Rio Grande do Sul. Bom, muito obrigado pela presença dos dois aqui. Daqui a pouquinho a gente faz a saudação de novo aqui para o doutor André. Mas, Denise, vamos lá, vamos começar contigo. Uma avaliação inicial tua do momento do arroz aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde, muito obrigado pela presença aqui no Conversas Cruzadas. Léo, boa tarde aos ouvintes do Conversa Cruzada, senhoras, senhores, produtores. Uma boa tarde. Vamos trocar aqui fazer um bate-bola, né, Léo, junto com o Tiago. Na realidade, eu vi que tu falaste que o Brasil é o maior produtor das Américas de arroz. Na realidade, ele é o maior produtor fora do continente asiático e também... Sim, porque as outras posições é tudo da Ásia, né? Fora da Ásia é o Brasil. O Brasil é o maior produtor e também o maior consumidor fora da Ásia. E também, no mundo está ali entre 9º e 10º, mais ou menos isso? Não, mais, né? Mais? Porque eu não saberia te dizer corretamente, mas eu acredito que mais, né? Porque a Ásia produz muito arroz. Muita quantidade. Muito arroz, Índia, China, Tailândia, Iêmen, tem muitos países asiáticos produzindo. Mas a gente, né, Léo, está num ano muito difícil, numa safra muito difícil, até porque a gente veio lá de uma safra que era boa, que foi boa de preço e tal. Isso tornou com que as produções aumentassem, nossos vizinhos também produzissem mais, e este ano a gente se encontra aí numa situação desagradável e estamos trabalhando as contingências são várias e as conjunturas, né, Tiago? Vou passar essa bola para ti. Tiago Barata, diretor executivo do Sindarroz.
Boa tarde, Thiago. Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. Queria muito agradecer aí o convite. Estou aqui a convite do Sindapel para colaborar aqui nesse debate e complementando já uma informação que aqui foi passada. Além, sim, nós somos o principal produtor de arroz fora do continente asiático, nós somos o principal consumidor de arroz fora do continente asiático e nós temos aqui no Rio Grande do Sul também o principal polo de beneficiamento de arroz fora do continente asiático. Então, temos aqui no nosso estado um conjunto de indústrias que não só se destaca pelo volume, mas também pela qualidade do produto que nós trabalhamos, do produto que nós entregamos à população. A população brasileira é um povo privilegiado por ter aqui no país a garantia da segurança alimentar, da oferta suficiente para suprir a demanda e de um produto de qualidade, né? Eu sei que qualidade é um pouco subjetivo, mas o fato da gente ter acesso a mercados bem diversificados, nós exportamos, temos o nosso principal mercado, o mercado brasileiro, mas nós exportamos para mais de 140 destinos. E uma característica das nossas exportações é a gente ter um alto grau de fidelização entre os consumidores, o sinal de que nós não só entregamos quantidade, mas também entregamos qualidade no produto que nós produzimos e beneficiamos, né? Vale lembrar que ninguém come arroz em casca, né? Precisamos ter uma cadeia trabalhando em conjunto e somos privilegiados por nós termos qualidade em toda a cadeia produtiva. Quero explicar para quem está chegando agora e nos assistindo, tem essa cadeira vazia aqui, porque o nosso terceiro convidado, o Dr. André Mosqueta, daqui a pouquinho está chegando aqui. Quero agradecer ao pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo na Casa RBS também. Muito obrigado pela presença. Tem um microfone que vai rolar e quem quiser participar dessa conversa, é um bate-papo bem informal mesmo. Levanta a mão, entra na conversa com pergunta, com uma opinião, com uma dúvida, chama o Eduardo ali, ele está com o microfone ali, pode ir até vocês. Sabe que eu, antes aqui do Conversas Cruzadas, estava tendo o Campo em Debate, né, falando sobre o arroz também. Eu fiquei preocupado com essa informação ali e gostaria que vocês pudessem me explicar de que está caindo o consumo do arroz. Eu fico me perguntando como é que está caindo o consumo do arroz, gente, que é o alimento, junto com o feijão, minha nossa, né? É o arroz e feijão no prato. Por que isso está acontecendo aí? E aí, Thiago, tu tens essa informação? Isso é sim uma questão que nos preocupa, né? A redução do consumo, a gente tem uma certa fragilidade em relação aos números de consumo no Brasil, mas essa redução a gente percebe empiricamente e nos preocupa em especial nesses momentos de preço mais baixo, o aumento do consumo, a busca por campanhas é uma pauta intermitente, né, que a gente, quando os preços melhoram, a gente acaba esquecendo um pouco os problemas, acaba mascarando os problemas, e o consumo, sim, é um problema estrutural que nós temos, e se deve por uma série de fatores, em especial a mudança no estilo de vida da população, né, o pessoal aumentou muito o consumo fora do lar, né, e fora do lar se reduz o tempo e tem uma disponibilidade muito mais ampla, diversa de produtos. E a gente tem, por exemplo, alguns números mais concretos, algumas pesquisas que nos ajudam a enxergar isso. Por exemplo, a pesquisa do orçamento familiar, a POF, que se faz de tempos em tempos a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Deixa eu só interromper, Thiago, desculpa, o doutor André está chegando aqui, André Mosqueta, por gentileza, doutor, pode sentar aí, fica à vontade. A gente já arrancou aqui o nosso papo, tá? É uma conversa informal, estamos aqui debatendo o arroz, e a gente está falando justamente sobre essa informação de que as pessoas estão deixando de consumir o arroz. Aí o Thiago estava trazendo aqui uma explicação da avaliação dele sobre isso, mas boa tarde, obrigado pela presença aqui, doutor. Boa tarde, um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá, Thiago, vai lá, continua o teu raciocínio. Doutor. Então, eu estava comentando que um dos dados concretos que nós temos que nos ajuda a enxergar essa redução do consumo é a pesquisa do IBGE, da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, que aponta que de 2003 até 2018, nos últimos 15 anos,
se identificou uma redução no consumo domiciliar per capita de 34% de arroz. Tá, mas aí, Tiago, você falava Mas o seguinte... é o consumo domiciliar. Tá, o consumo, porque a mudança de hábito que você fala é as pessoas comendo mais fora de casa, é isso? E aí isso reduz a quantidade de arroz? Léo, reduz a quantidade de arroz porque tens mais opção de... E como aumentou muito a questão do fast food a quilo, balança, quando o arroz está muito baixo o valor, ninguém põe o arroz na balança porque vai pagar o quilo ao mesmo preço da proteína ou de algum alimento que ele acha que é mais valioso. Não sei se o doutor André, Tiago, Mazar... Tu não vais querer consumir um produto que é muito barato e pagar por um quilo mais caro. Mas eu não... Então, tu tens mudança de hábito, né, Léo? Tem essa... quando a gente comia em casa, que era a nossa mãe, a avó que cozinhava, sim, a comida básica era o arroz com mais alguma coisa, né? Cara, eu entendo esse argumento, mas tenho dificuldade de aceitar ele, porque se eu vou no buffet, eu vou deixar de botar arroz e feijão ali, né? Aí sim que é a base do alimento. E a gente, ainda em relação a essa pesquisa, se a gente for pensar que se nós tivéssemos pelo menos mantido o consumo, a quantidade consumida lá nos últimos 15 anos, se hoje a gente tivesse o consumo domiciliar per capita que se tinha há 15 anos atrás, nós teríamos no Brasil uma demanda de 2,5 milhões de toneladas a mais do que atualmente. Se tivesse mantido qual período? O consumo que se tinha em 2003. 2003, recente, nos últimos 20 15 anos. 15 anos atrás, desde a última pesquisa. Foi de 2003 a 2018. Né? Então, nós teríamos um consumo de 2,5 milhões de toneladas a mais, nós não íamos ter arroz para exportar. Né? Olha aí, que coisa. O que a gente produz ia ser suficiente para abastecer apenas o mercado doméstico. Tá. Né? Bom, e outra coisa, né? O doutor vai falar sobre isso, eu não tenho dúvida que incentivar o consumo de arroz é zelar pela saúde da população brasileira. Então, no momento que a gente tiver a população consumindo arroz em volumes mais significativos, a gente estaria, talvez, preservando a saúde da população. Muito bem. Me disseram que o programa está sendo transmitido no telão aqui fora também, da Expo Inter. Então, se você está nos assistindo aí pelo telão, sejam bem-vindos aqui à Casa RBS. A gente está gravando Conversas Cruzadas, que vai ao ar, portanto, nesta tarde aqui no nosso YouTube de GZH. Bom, vamos colocar na conversa aqui o doutor André Mosqueta, só para dar um alô para ele, que eu acho que ele respirou agora, ele chegou meio ofegante. Ele é geriatra, professor com certificado em Medicina de Estilo de Vida. Doutor André, vamos lá, fale sobre a importância do arroz. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde. Eu, sinceramente, gostaria de estar discutindo receitas de arroz. E tem, né? E como tem? Ao invés de discutir um assunto tão básico, óbvio, simplista, inclusive, que é o valor do arroz para a saúde. Mas eu entendo essa demanda, porque ela se baseia numa era que nós mudamos da falta de informação. Vocês lembram quando se falava muito, olha, falta informação para as pessoas, é desinformação. E passamos para uma era de má informação, de informação inclusive errônea, principalmente nas últimas 2 décadas, principalmente através da internet. Então, pessoas que tiraram a fralda, academicamente falando, ontem, começam a dar recomendações sobre longevidade de uma forma taxativa, convicta, como se fosse possível, em termos de ciência, fazer isso, né? E, revisando os dados, eu percebi uma grande diminuição da ingesta de arroz nos últimos 30, 40 anos no Brasil, que fecha com o que ele acabou de falar. Só que a obesidade, nesse período, aumentou mais de 200% no Brasil. Que coincidência, né, doutor? De onde que estão vindo aspas. essas calorias? As pessoas estão deixando de comer essa energia natural, fisiológica, eu diria, né, que é do arroz, que está na humanidade há mais de 5.000 anos, que é segura. Hoje se criou o termo energia limpa. O arroz é energia limpa. O arroz é energia para o melhor propósito possível, que é para a gente trabalhar, a gente viver, desfrutar e amar. E poder ter energia para atividade física, já que está todo mundo na onda da atividade física, né? Nada melhor que um bom arroz. E assim, um alimento dinâmico, né? Flexível. Barbada de fazer. Que reúne a família. E por que energia limpa também? Porque ele não é um alimento que causa dependência, como os ultraprocessados fazem.
né? É um alimento que mantém o paladar saudável, mais próximo do natural, e que reúne a família, causa boas memórias emocionais. E, além disso, né, a gente vê todas as pesquisas, a gente tem estudos com mais de 40, 50 anos de duração, com dezenas de milhares de pessoas, né? E não se encontra um ingrediente que, por si só, pode-se dizer, esse faz mal, esse engorda, esse emagrece. E por que tanta gente apregou? E aí eu tenho que fazer uma meia-culpa dos profissionais, viu? Os profissionais não é fácil, viu, gente? Houve um aumento de faculdades, uma disputa por mercado violenta. Eu sei que muitos estão ganhando dinheiro com o terrorismo nutricional, colocando medo nas pessoas. Você não pode comer isso. Então você tem aí, não pode tomar café da manhã. Esses dias eu vi um paciente de 16 anos, cuja nutricionista proibiu qualquer fruta. Não. Proibir fruta, pelo amor. Esse tipo de coisa. Você tem que tomar 3 litros de água por dia. Então a gente foi jorrando informações, essa das menos piores, né? Sem critério, sem crivo científico. Isso é um grande problema. Possivelmente isso colabore para a diminuição da ingesta do arroz, né? Então há uma ignorância no uso da ciência, que produz dados novos todos os dias, mas na hora de incutir no seu dia a dia, você não tem informação, você não tem critério, como tem um profissional que estuda o assunto, né? Então o arroz eu posso dizer, já chegando dizendo, tá? Para mim já é voto vencido, já é discussão acabada, que o arroz é uma fonte segura, natural, flexível, que faz sentido em termos de propósito, família, conexão humana, espiritual, que está na humanidade há milhares de anos, né? E que a gente tem que continuar ensinando, mantendo as crianças a comerem arroz. Arroz, feijão, aquela dupla imbatível. Comida de verdade. Uma coisa que a gente observa, fazendo o link aqui com a exposição do doutor, é que essa nova geração, ela mede a qualidade profissional de uma pessoa pelo número de seguidores, pelo engajamento que tem na internet. Então, parece que quanto mais radical são as informações, as opiniões, maior vai ser o engajamento, portanto, vai ganhar mais notoriedade, vai ter mais, vai ser reconhecido como mais competente em relação a outros que falam o básico, certo, né? Então, está vendo essa inversão de valores. Eu aproveitaria, Barata, para comentar, doutor, também, agora vendo a sua colocação, muito boa, isso também pode ser uma onda, né, daquele consumismo de produtos processados, né? Porque eu vi o Antônio falando recém no outro painel aqui, né, Léo, dizendo que o filho dele não consome arroz, gosta da comida de verdade. E ele não consome fast food, né? Ele prefere o arroz, a comida. E os meus também, que tem 18 e 20 anos, também gostam de comida de verdade, eles gostam até de fazer a comida, porque eles já não entendem que a comida processada já não é saudável para eles. Então, às vezes, a gente também entra em determinadas ondas, né, de consumo, e a gente tem que trabalhar para isso. Agora a sua explanação é excelente, né, para que a gente mude essa maneira de enxergar o arroz, que é um prato, um alimento que cai bem com tudo, né, ele se mistura com tudo, inclusive um dos pratos que todos os restaurantes oferecem mundo afora, né, não que eu tenha viajado muito, mas os meus amigos me contam, que o risoto é encontrado em todos os bons restaurantes, né? Mas eu acho que é uma coisa de geração mesmo. Pelo menos vamos torcer para isso, né, Denise? Minha filha também tem 9 para 10 anos, é comida de verdade. Ela não é do fast food, nunca tomou refrigerante na vida, ela gosta do arroz, do feijão. Doutor André, e aí? Fale mais. E até sobre a longevidade também, né? Acho que é importante. Sim, então, gente, nós temos o privilégio de estar habitando a máquina mais maravilhosa que existe, tão ou mais complexa que o cosmos, inclusive, que é o corpo humano. Nosso corpo é uma obra maravilhosa. Tem as pessoas que têm a fé, né? Foi criada, foi evolução, enfim, com milhões de anos de desenvolvimento, claro que Homo sapiens alguns séculos,
né, séculos de milhares de anos, 300, 400 mil anos. Né? E aí, pessoal, querem empurrar a filosofia de que o seu corpo não é perfeito, ele não é suficiente, que viver uma vida natural, com comida de verdade, não é suficiente. Você tem que tomar comprimidos, você tem que tomar cápsulas, você tem que fazer injeções caras, complexas, de difícil acesso. Esse é um jeito de pensar, que o nosso corpo é imperfeito. A gente sabe que é imperfeito em várias áreas, mas em termos de evolução, ele durou, ele sobreviveu, ele já se provou que ele é maravilhoso. Tá? E aí, tem um outro jeito de pensar que diz o seguinte: o meu corpo, se ele estiver ligado ao que ele é natural, o que está no ser humano, na nossa genética, há milhares de anos, ok, tá bom, tá suficiente. É comida de verdade, é cansar, é descansar, é apagar as coisas quando escurece, é acender as coisas quando o dia nasce, é se conectar com pessoas, cultivar amizades e assim por diante, tomar água pura e assim por diante. Né? E aí não precisa de artificialismo nenhum. Agora eu vou dizer, eu trago, ou eu defendo uma visão mais de meio termo. Se nós tivéssemos nascidos em família, desde pequenininho, cultivados hábitos saudáveis, reais, ancestrais, era uma coisa. Mas a realidade da maioria das pessoas que nós temos uma biografia, as pessoas me dizem, doutor, mas o jeito que eu cuido da minha saúde... Sim, mas se o senhor começou a cuidar da saúde aos 35 anos, ou aos 40 anos, ou aos 60 anos, nós temos aí uma bagagem do tempo que você viveu aqui na Terra, que você nasceu, certo? Então, existe sim um papel para pessoas com deficiências específicas, com problemas de saúde, para tomar cápsula, né? Para, às vezes, até fazer injeção, alguma coisa assim. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. A realidade da maioria das pessoas é o seguinte: o remédio natural, do mundo natural, tá certo que o natural a gente não pode dizer também que sempre tudo é bom, mas que faça sentido em termos de ancestralidade e evolução desse corpo aqui que nós temos, dedinho para cima. Ok, como você falou, influencers, então vamos curtir isso aí. Né? O Denise e o Thiago aqui, tem também outras formas de consumir o arroz, né? Não precisa ser só o arroz puro ali, o arroz com feijão. Claro, a gente sabe, são várias receitas, mas talvez não se fale tanto das diversas formas de o arroz estar na nossa mesa, estar no nosso prato. Perfeito, Léo. Agora, no Congresso do Arroz, lá, o Máximo, que é um sommelier italiano, ele falou isso das diversas maneiras que o arroz é consumido na Península Itálica, né, na Itália. De cada região ele muda, né, o consumo, bolinho, ele é consumido de várias maneiras, e a gente tem essa tradição, sim, de que do arroz branco ainda predomina. Mas eu queria também lembrá-los também de que, já para ajudar essa questão do arroz, né, ele é o cereal mais consumido do planeta, né? Não tem outro cereal que seja tão consumido, principalmente na Ásia. E eu faria assim uma provocação, né, doutor, que os índices de obesidade mais altos do planeta não estão na Ásia. Isso é verdade. Inclusive, um país que apregou o que a gente chama de nutricionismo. O que é nutricionismo? Você não come mais banana. Você está comendo uma fruta de alto índice glicêmico rica em potássio. Você não come mais uma carne com a família. Você está comendo uma proteína derivada de animal, que é a gordura saturada. Isso gerou um fenômeno que é chamado atualmente de, abre aspas, ruído alimentar, fecha aspas. O que é isso? Você não consegue mais relaxar, esquecer o que está fazendo, se não se cuidar, né? Eu confesso que eu consigo, graças a Deus, muitas vezes. Espero que vocês também. Mas senão a pessoa está pensando, o que eu vou comer hoje? É um problema, eu adoro batata e vai ter batata, o que eu faço? E a quantidade de comida que eu vou pegar? Isso gerou um ruído alimentar que vai contra um dos patrimônios mais sagrados da gente, pessoal. Quem aqui gosta de comer ou ama comer? Eu amo comer. E se você está com pessoas que você ama, em momentos que você... Melhor ainda. E se é uma comida simbolicamente rara, caríssima, por exemplo, da tua mãe, da tua irmã, do teu filho, da tua esposa, enfim, ou do teu esposo, vale muito mais.
Então, isso vai contra o bem-estar em comer. Olha que pecado, isso vai ter que passar, isso tem que ser uma onda, é insustentável. E os países que mais gostam de terrorismo nutricional, um deles é os Estados Unidos. E lá há uma epidemia de mais de 60% das pessoas com obesidade. Não é acima do peso, é obesidade acima de 60%. Onde é que vai dar isso? Aumenta o risco de diabetes, AVC, demência, cânceres, artroses. Onde é que isso vai parar, gente? Né? E eles adoram o terrorismo nutricional. Enquanto na França, como é que é a França? Usando um exemplo clássico no meio nutricional, né? Se come manteiga, se adora manteiga. Nunca tira a mão da manteiga. Manteiga, ó. Açúcar, por que não? Um bolo de chocolate, de açúcar, né? Da família. Não há tanto ruído alimentar como num país como os Estados Unidos. Não, cuidado, você está comendo açúcar, açúcar mata. Né? A gordura, a manteiga, derivado de animais, e pode... Gente, então não há como isso dar certo. Eu estou vindo aqui para vocês trazer uma mensagem de alívio, tá? Não quero estressar ninguém. Eu quero trazer uma mensagem de alívio, de conexão com o que é mais sagrado. Não existem pesquisas mostrando que um alimento por si possa dar uma doença ou curar, ou emagrecer, curar. Não existe nenhum tipo de evidência científica nesse sentido, pessoal. O que há, sim, é a importância do indivíduo. Então, ele é diferente dele, de mim, de vocês. Cada um tem a sua genética, seus micróbios, micro-organismos no intestino e assim por diante, e contextos diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes de vida, que vão impactar não só a parte mental, mas também a parte física. Deixa eu só fazer aqui a citação aqui dos nossos parceiros, então, do programa de hoje. Sindapel, compromisso com o futuro da indústria arrozeira, e Federarroz, a força dos produtores gaúchos unidos pelo desenvolvimento da cultura do arroz. Denise, vai lá. Eu só ia lembrar o doutor André, ou esclarecer, né, Léo, que os Estados Unidos, eu acho que é o país com maior índice de obesidade per capita. Um dos com certeza os que mais tem. Em números relativos. E consome muito pouco arroz. Praticamente o consumo é muito baixo, né, Thiago? Bom, no Congresso Brasileiro do Arroz Irrigado, que nós participamos há 3 semanas atrás, eu apresentei um gráfico com uma correlação entre consumo per capita de arroz e índices de obesidade. Então ficou bem claro que aqueles países que têm um consumo baixo de arroz são exatamente os que têm maior índice de obesidade. Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, né? Obesidades superiores a 50%, 40%, né? Chegando a passar de 60% como nos Estados Unidos. E aqueles que têm baixo índice de obesidade, abaixo de 20%, são exatamente os que mais consomem arroz, em especial os países asiáticos, né? Então, Tailândia, China, Índia, Indonésia. Então, é claro que é simplista fazer essa relação, deve ter outros fatores que influenciam, eles não se comem apenas arroz, tem outros alimentos na base alimentar, mas é inegável que existe essa relação direta. Você sabe que estabelecer em termos de bioestatística causalidade, falar que o arroz, como você disse agora, o arroz protege contra a obesidade, seria muito simplista, seria até provavelmente um equívoco em termos técnicos. Mas, como um símbolo do que a geração atual, ou o movimento atual precisa ouvir e aprender, ele é perfeito. Sabe, eu tenho filhos pequenos, e agora tem um país, não lembro se é Finlândia, Suécia, bem, um ícone de educação no mundo, que tinha sido um dos primeiros a instalar computadores na sala de aula das crianças pequenas. Agora não pode mais. Só papel, meu filho. Você vai escrever, você vai ler no papel. Por quê? Se encontraram evidências fortes de que o cérebro humano aprende melhor, com mais profundidade, mais reflexão e criticismo, se ele segue o ritmo da leitura. Porque no computador aparece a palavra, certo? Ali ele tem que ir lendo da esquerda para a direita, vai aparecendo as informações, o cérebro dele vai seguindo um ritmo de leitura. No computador é mais rápido, não obedece à fisiologia e à naturalidade do nosso corpo, que demora dezenas, centenas de milhares para mudar, de anos para mudar. E em termos de arroz, meu amigo, você tem que ter a panela, você tem que ter o fogo,
você tem que ter a água, você tem que esperar, tem que ver o ponto, né? Sim. Então, é uma mensagem simbólica poderosa. Você Sim. pensa, mas será que o arroz é... Gente, tem a ver com saúde mental, com depressão, ansiedade, vazio existencial, burnout, estresse crônico, tem a ver com sono, com família, com conexão, com drogas, Sim. tem a ver com pressão alta, com diabetes também, com problemas de colesterol e assim por diante. Então, simbolicamente, é muito boa essa mensagem. Sabe que uma das missões do jornalismo é trabalhar sempre mirando a responsabilidade social, né? Eu acho que isso aqui é um papel importante que a gente faz também. Eu estou te ouvindo falar aqui, doutor André, e estou imaginando assim como será importante a sua mensagem chegar para muita gente. Então, acho que é nosso papel isso também aqui. E uma das vantagens desses programas digitais que a gente faz é poder fazer os recortes, né? Os cortes, isso dissemina pelas redes sociais, pelo YouTube mesmo. Então, eu acho que essa sua fala aí pode chegar a bastante gente também. Achei interessante o senhor falou de trazer alívio para as pessoas. Senão a gente vive espremido nesse terrorismo nutricional aí que o senhor está fazendo referência. E olha, vai assimilando mesmo, né? Vai rolando ali o feed nas redes sociais, vai assimilando essas informações. E eu acho que a sua fala é muito importante para isso. Chega um momento que comer arroz, gente, se torna um momento de ansiedade. Não devia estar comendo. Não, eu botei uma colher de arroz, não posso botar 1,5. Aí vai para massa, para batata. Claro, ninguém está falando para comer 5 pratos de arroz e passar mal, não. Ó, uma das melhores nutricionistas que eu conheço, depois se alguém quiser a indicação, posso indicar, conheço há mais de década e tenho pacientes em comum, etc. É uma nutricionista que ensina os pacientes a fazerem pão, estimula a comer pão e os pacientes alcançam suas metas de saúde. É isso, sem terrorismo. A gente está falando das gerações também, né? Das crianças, os adolescentes que estão vindo aí. Eu estou espiando aqui de canto de olho, tem 2 meninas ali que elas estão atentas, ouvindo, aí concordam, assim. Acho que mais ou menos a idade das minhas filhas. Dudu, não sei se quer trazer elas aqui para a câmera pegar elas ali, ó. Acho que não vai... Vem cá, vem. Venham aqui, vocês duas aqui. Vem, a gente está num bate-papo informal aqui, não precisa ficar com vergonha. Dá o microfone aí para elas, Dudu. Quero saber o nome. Teu nome, como é que é? Ah, ficou com vergonha. Meu nome é Micaela, tenho 12 anos e eu quero saber uma pergunta. Vai, pode perguntar, sem vergonha. Como é que é produzido o arroz no campo até o nosso prato? Ah, a produção do arroz do campo até o nosso prato. Pois é, né? Porque quando ele chega no prato, ele tá ali aquele arroz branquinho, bonitinho, né? Mas eu nunca vi ele assim no campo. Não é assim, né? Como é que quem é que pode fazer o resumo aí da produção do arroz? E como é que é o nome dela? Desculpa. Micaela. E a colega, como é que é o nome? Ayla. Quantos anos, Ayla? Também 12? 12 também. Tu tem uma pergunta também pra gente? Não consegui pensar em nenhuma. Então tá, obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Vocês gostam de arroz? Comem bastante? Comida de verdade? Muito bem, muito bem. Quem é que pode resumir pra gente aqui? Vocês podem sentar ali, tá? Obrigado, tá, queridas? Obrigado pela presença aqui. Ó, vocês podem participar também, levanta a mão, faz um sinal ali pro Eduardo e entra na conversa junto aqui. Quem é o rapaz que vai explicar pra gente aqui? Seu Valente, dá o microfone ali, Eduardo, vai chegar ali, o seu Valente vai explicar para as meninas e para quem está nos assistindo, de uma forma bem simples, tá? Como é que é essa cadeia aí, da produção até o arroz chegar na nossa mesa? Boa tarde, obrigado pela presença aqui. É um prazer estar aqui. E eu, há 53 anos, mais precisamente, estou aprendendo... Eu acho que o senhor levanta aqui e vem aqui para a câmera pegar o senhor, ó. Pode vir Estou aqui, aprendendo nós estamos tudo em casa aqui. Acompanhar os arrozeiros. Fica de pé e olhando para lá, ó. E teria vários aqui que falariam muito melhor que eu. Mas eu recebi, quando eu assumi no IRGA a divisão de extensão, alguém botou Valente do Arroz, é um desafio. O nome meu, Luiz Antônio de Leão, Valente do Arroz. Valente do Arroz, hein? Então eu te digo assim, ó, a importância que tem, né, da gente acompanhar o convívio com os produtores, desde o preparo do solo até o plantio, a irrigação, a colheita, tudo. E, atualmente, a grande mensagem que eu gostaria de passar para as meninas, que normalmente o ciclo do arroz é de 90 a 155 dias, dependendo da espécie. Dias? Dias. Ah. E depende do mercado também, que não está bom agora, isso, né, chovendo molhado. Mas eu tive recentemente num evento do Senar,
do Duas Safras, e uma pessoa disse uma coisa que exemplifica bem, que eu gostaria de comentar. Essa pessoa disse assim: o sol não pode enxergar o solo e o solo não pode enxergar o sol. Opa! Quer dizer que o arroz de 155 dias depois... Não, hoje a lavoura é 365 dias. O que é isso? Além do arroz, se usa no inverno, usa outras plantas para manter, volta com outra cultura, a integração lavoura-pecuária. Então, o arroz não está mais sozinho. E como é que é, seu Valente, para a pessoa que é leiga mesmo, não entende? Como é que tira o arroz lá da produção e isso vira um arroz para o nosso prato? Como é que é esse processo? Chega no ponto de colheita, né, tem a umidade para colher, a colheitadeira colhe, leva para o silo, passa no secador antes do silo, depois fica ali. Aí tem um negócio, o produtor, olha, o meu preço é tanto, a indústria diz que é tanto e tal, aí vai para a indústria. Mas como é que ele fica branquinho? Bom, aí chega na indústria, a indústria vai descascar, até o Tiago pode colaborar melhor, porque eu não sou da indústria... Tu vai até chegar na indústria, né? Eu não sou da indústria, mas nós não vivemos sozinhos. É claro. Que nem dizer, o agro não vive sem a cidade e a cidade não vive sem agro. O arrozeiro não vive sem a indústria e a indústria não vive sem nós. Claro. O consumidor também. Claro. Eu acho que é uma cadeia importante, né? E o senhor tem a produção aonde? Não, eu sou conselheiro deles, eu sou agrônomo. Ah, tá. O senhor não... Já plantei já muito plantou. tempo atrás. Aonde que o senhor plantou? Em São Lourenço. São Lourenço. E tem uma característica, o produtor de arroz, a maioria é arrendatário. O que é isso? Ele não planta nas terras dele. Sim. Alguns plantam nas terras dele e plantam em outras. Sim. Então, é um complexo importantíssimo. E quero cumprimentar essa oportunidade que o Conversas Cruzadas estão dando. Nós, às vezes, estamos falando para nós mesmos. O exemplo aqui é a Expo Inter. A sociedade precisa conhecer mais o agricultor, o que ele produz, seja agricultura ou pecuária. E acho que esse programa tem essa intenção. É a ideia. E eu gostaria que tivesse aqui, queria dar um gancho com o produtor, aproveitando que tu pediu para comentar isso. Eu acho que tu entendeu, ele descasca, beneficia, e aí vai embalado e vai para o supermercado. Mas eu gostaria de, nesses 53 anos, me dói muito participar. Eu vou lá no Congresso dos Médicos, só tem médico. Vou lá nos Congressos dos Nutricionistas, só tem nutricionista. Agora, em Pelotas, nós tivemos no Congresso de Arroz, veio um italiano, né? Mas não vi nenhuma nutricionista ali. E a nutricionista veio com essa mensagem, doutor: o arroz engorda. Então, eu estou lhe provocando. Tá? Não sei se deu para entender. Perfeito. Tá? Obrigado, Valente. Obrigado pela participação. Valeu. Ali, ó, pro Eduardo ali. Micaela, eu acho que o doutor Valente esqueceu que é uma sementinha. A gente semeia no solo, depois, quando ela nasce, a gente irriga e ela vai, como o arroz irrigado do Rio Grande do Sul, ele é por inundação, ele fica todo o tempo coberto de água. E pode seguir, Denis. Elas estão falando com o Eduardo, mas pode seguir que a gente está acompanhando aqui a sua explicação. Coberto de água, e aí ele vai se desenvolver, vai crescer, vai gerar novos grãos, e a gente entra com uma colheitadeira, nós produtores entramos com uma colheitadeira, que põe ele num depósito, numa caixa graneleira, né? E o trator puxa e leva para o depósito, onde depois ele vai ser descascado, porque ele não dá branco assim. Ele tem uma casquinha amarelada, cor palha, e a gente tira aquela casquinha e depois está pronto o arroz para consumo, viu? E aí, por que tem o arroz que é branco e tem o arroz integral que é um pouquinho mais escuro? Qual é a diferença na produção dele ali? Ali é porque no arroz integral só se descasca. E o arroz tem por fora dele uma camada de pericarpo, aleurona, que é umas camadinhas de sais minerais, alguma coisa de proteína, que cobre aquela parte que é o carboidrato branco. E no polimento se perde um pouco dessa película que cobre, né? Então ele fica esbranquiçado, é polido. E o integral é só descascado, né? O integral é mais fácil, então. Aí o branquinho tem que passar mais um processo ali. Positivo. Mas uma mensagem para as meninas aí que
é importante ter... Peraí, Thiago, vamos falar. Ô, Dudu, deixa elas ouvirem aqui que é a mensagem para elas também. Peraí. Mas eu acho que a grande mensagem é vocês terem consciência de que vocês vivem num país em que tem a garantia do abastecimento do principal alimento da nossa dieta, e feita sempre, tanto a produção quanto o beneficiamento, a pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, sempre sendo feito com muita qualidade, muito respeito às questões ambientais, né? E muito amor por tudo que se faz. O Brasil, além de ser um grande exportador de arroz, é também um grande exportador de produtores. Aqui nós temos uma escola de produção, né? Se fala muito da produção do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, outros estados. Grande maioria daqueles produtores que lá estão produzindo aprenderam a fazer o que fazem com tanta qualidade aqui no Rio Grande do Sul. E quando a gente viaja em missões internacionais assim para promover o arroz brasileiro, buscar abrir novos mercados, sempre nos demandam uma série de certificações, uma série de garantias em relação à qualidade do nosso produto. E eu costumo dizer, né, que, diferente de muitos países exportadores de arroz, nós somos aqui também grandes consumidores. Então, o arroz que eu estou querendo vender para os mexicanos é o mesmo arroz que está no prato dos meus filhos, né? Então, eu acho que esse é a maior mensagem, maior garantia de qualidade que eles podem ter, é sabendo que o arroz que eu quero que um dia esteja na mesa dos mexicanos está na mesa da minha família. Barato, eu só tenho, em nome da Federarroz, que representa os produtores aqui do Rio Grande do Sul, te agradecer por essas tuas palavras, viu? Mas, doutora, eu queria só lembrá-lo que eu estava com isso guardado aqui, que realmente o arroz tem essa questão de hoje, a gente é muito ansioso e nós necessitamos rapidez para tudo, né? A gente gosta que tudo esteja a tempo e a hora, mas tem a questão do cozimento do arroz, né? Nós temos que preparar o arroz, mas em compensação, ele é um dos alimentos mais fáceis de ser armazenado depois de pronto. Pode fazer o arroz e ele vai durar a semana toda, é só aquecer. E como rende, né? E aqui fazendo também mais um link com a presença das gurias, que a gente está falando em hábitos alimentares, né, padrão de consumo, e a gente sabe que esses hábitos são construídos lá na infância, né, e aí a importância da alimentação escolar, né? Eu acho que ali é uma fonte importante de construção desses hábitos alimentares, né, e em 2024, foi publicado em 2024, com pesquisa feita em 2023, a Embrapa fez um levantamento, Embrapa Arroz e Feijão em Goiânia, fez um levantamento nos cardápios das escolas públicas em diferentes estados. Se pesquisou 11 estados brasileiros, né, e se identificou que 71%, eu anotei aqui, 71% das escolas no Tocantins não tem arroz e feijão nos cardápios da alimentação escolar. E aqui no Rio Grande do Sul tem esse dado? E o arroz e feijão aparece junto em apenas 7% das escolas no Ceará. Então, assim, é claro, é nítido que há uma negligência, né, Mas no Rio Grande do Sul tem, Barata, aqui, quanto o percentual? É significativo, ele não tem destaque, né? Mas, assim, por exemplo, o estado que mais tem presente o arroz e feijão juntos é o Paraná, que está em 78%. Mesmo o Paraná, que tem 78% de arroz presente no cardápio, significa que o mesmo estado, Paraná, não tem arroz presente em 22% das escolas, né? Então, assim, é muito baixo a presença, embora sejam alimentos, arroz e feijão, né, sejam alimentos que tenham tantos benefícios, né, até para o bem-estar das crianças, a questão de atenção, saciedade, né, e o que nos preocupa é exatamente o fato de dali ser um momento importante para construir esses laços emocionais, construir o hábito alimentar da criança, né? Mas como é que faz para mudar essa realidade, Barata? Para que as autoridades, né, na verdade, precisam reconhecer a importância nutricional do arroz e depende das autoridades incluir isso no cardápio das escolas. Pois é, e isso está
estamos todos atentos a essa situação, está sendo tomadas medidas com relação a isso, de conscientização. Muito disso se deve também a políticas públicas tentando restringir a oferta de alimentos ultraprocessados, enfim. Tá? Mas medidas estão sendo tomadas. A gente tem o Instituto Rio Grandense do Arroz, que está muito dedicado a isso. Desde a época que eu passei por lá, a gente tinha um trabalho na Secretaria de Educação, treinamento com merendeiras, e isso segue sendo feito. Né? Tá aqui o presidente Bonotto, que está muito atento, muito responsável, dedicado nessa pauta. Tá? E uma preocupação que se tem é que essas pautas sempre surgem nos momentos de enfraquecimento dos preços. Né? São pautas efêmeras, a gente tem que pensar, né, nisso de forma contínua, né, porque às vezes o mercado melhora, se esquece as questões de incentivo à exportação, abertura de novos mercados, incentivo ao consumo, custo de produção. Então, são todos esses fatores que têm que ser trabalhados de forma contínua. E aproveitando que aqui citei o presidente Bonotto, presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz, eu queria também valorizar uma ação que está sendo feita, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso, que é também o respeito às questões ambientais. Né? E o IRGA desenvolve um selo, um programa de um selo ambiental que valoriza aqueles produtores que têm todas as suas práticas de manejo recomendadas pela pesquisa e com cuidado às questões ambientais. E agora, nessa nova gestão, né, se conquistou a possibilidade daquele produtor que atende todos os critérios e, portanto, tem o selo ambiental, receber pagamentos por serviços ambientais. O arroz é a primeira cultura do Brasil que passa a ter esse benefício de recebimento de pagamentos por serviços ambientais, né, que eu acho que ajuda a valorizar essa cultura tão importante para todos nós. Falou no homem, o homem apareceu aí, Bonotto, presidente do IRGA. Te apresenta, Bonotto, e fala um pouquinho desse assunto que a gente está falando aqui, esse selo, ou algum outro tópico que você queira destacar aqui. Boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente, Bonotto. Espera aí que eu acho que não está ligado. Agora tá, vai. Boa tarde, prazer estar participando. Eduardo Bonotto, presidente do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. Estarmos aqui no Conversas Cruzadas, e essa pauta que o Thiago Barata trouxe em relação ao selo ambiental, ele já vem sendo realizado há vários anos pela instituição, juntamente com os produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul, né, de arroz. E nesse ano, na quarta-feira, nós estaremos assinando um acordo de cooperação entre o IRGA e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, onde a Secretaria utilizará o trabalho realizado pelas nossas equipes e pelos nossos colaboradores do IRGA, em conjunto com os produtores rurais, para aqueles que forem contemplados pelo selo ambiental Ouro e Prata do IRGA receberem pagamento por serviços ambientais. Então, na quarta-feira, na parte da tarde, nós teremos a assinatura do acordo de cooperação entre as instituições. Ao mesmo tempo, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente estará publicando o edital, na qual os produtores que receberão o selo ambiental Ouro e Prata da última safra 24/25 já poderão se habilitar. Então, nós estamos dando um grande avanço, será um dia histórico. O primeiro alimento produzido no Brasil a receber, né, um pagamento por serviços ambientais. Mas, presidente, esse selo vai estar na embalagem do arroz ou não necessariamente? Não necessariamente, porque esse aí é um benefício ao produtor de arroz. Tá. Daí tem toda uma questão de rastreabilidade. Bom, tem aí o ouro e prata, isso? São classificações. Mas dá um exemplo de responsabilidade ambiental que o produtor acaba merecendo receber esse selo. Vem desde o manejo na propriedade, as questões do cuidado e do zelo com todo o processo que ele tem dentro da propriedade, desde do momento em que tem o manuseio dos equipamentos, a limpeza, tem todo um protocolo que é criado pelo IRGA e que é avalizado pelo Ministério da Agricultura, e que através disso, pela essa avalização do Ministério da Agricultura, que os nossos colaboradores que acreditam esse selo ambiental
deu a credibilidade para que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente faça o PSA através do selo do IRGA. O IRGA faz o acompanhamento e diz, ó, essa propriedade aqui merece o selo ouro e aí vai conseguir o benefício depois. Porque ela cumpre um sério de requisitos legais e ambientais. E isso, então, a gente queria parabenizar tanto as nossas equipes de colaboradores do IRGA, como também os produtores orizícolas do Rio Grande do Sul. Serão 112 selos ambientais que serão entregues na quarta-feira e que representa a sustentabilidade da lavoura arrozeira gaúcha. Boa, fundamental, né, Bonotto? Essa visão da produção agrícola com a preservação do meio ambiente. Parabéns para vocês aí pela iniciativa. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu estou sentindo cheirinho já, não sei se é risoto ou carreteiro que está saindo aí, mas... É o carreteiro do IRGA. Carreteiro do IRGA, olha aí, ó. Seguidinho, depois do Conversas Cruzadas, a gente vai provar o carreteiro. Bonotto, Obrigado, um abraço. Valeu. Se alguém mais quiser fazer alguma colocação, pergunta aí, fica à vontade, tá? Nós estamos aqui nesse bate-papo informal. Aliás, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Estamos com a casa lotada, a casa cheia aqui. Léo, esse programa que o IRGA está lançando é muito importante para nós e nós estamos largando na frente, né, Tiago? Nós vamos nos destacar em relação aos nossos concorrentes. Isso é muito importante, estimula cada vez mais a sustentabilidade, né, que a sociedade cada vez mais bate nisso. E nós viemos aí com outros estudos, outras pesquisas em relação também à diminuição de emissão de carbono, né? Já estamos com os estudos bem adiantados para a gente mitigar isso e até começar a receber créditos de carbono. Mas Léo, antes de passar... Vai. Eu gostaria de também lembrar ao doutor André, e gostaria que ele falasse sobre os celíacos, né? Que o arroz é uma grande alternativa. Minha esposa está aqui na frente, é celíaca, e o arroz, farinha de arroz, são uma grande alternativa para a alimentação dos celíacos, né, em questão de carboidrato, né? Isso só reforça a segurança que o arroz tem enquanto alimento. Como ele não possui glúten, ele é uma excelente opção, inclusive os derivados do arroz também, para pessoas que têm o diagnóstico de doença celíaca ou que possuem intolerância, uma espécie de alergia ao glúten. Antes de vir para o programa, aí levantamos algumas curiosidades aqui que eu achei interessante. Não sei se vocês querem comentar ou nos ajudar a entender aqui, os vários usos, né, do arroz. Tem na área cosmética, farmacêutica, e aí tem creme, shampoo, condicionador, sabonete. Tem na produção de bebidas também, licores, vodka, saquê, conhaque, até algumas cervejas também de arroz. E a partir da casca do arroz é possível produzir copos, talheres, embalagens. Casca do arroz também é utilizada como biocombustível para as indústrias. E a fábrica de pneus Goodyear apresentou um carro conceito pneus compostos por borracha natural das cinzas das cascas de arroz. Ou seja, a gente está falando 1 hora aqui só do consumo tradicional do arroz. Mas tem aí uma gama enorme de uso do arroz aí na indústria. O que vocês podem falar sobre isso? E não podemos esquecer da usina de etanol, porque ele é muito produtivo na questão de geração de etanol, né? Ele chega a ser melhor. Eu não me dou conta se ele chega a ser melhor que o milho. Melhor que o trigo. Que o trigo, sim, né? Então nós já tem alguma variedade, a Embrapa parece que tem uma variedade já que é disponível para etanol, sim, mas a gente ainda tem um caminho pela frente, né? E na realidade aqui o nosso objetivo de produzir arroz no Rio Grande do Sul é alimentação. Denise, você comentou ali, é claro que a gente está falando aqui para o público em geral e tem sido assim ao longo de todo o programa, mas eu não posso deixar de perguntar algo que você falou bem no início ali da sua participação, que eu fiquei um pouco preocupado. O senhor falou em safra ruim. Teve safra ruim? Na realidade, nós entramos numa safra complicada, né? Numa safra com vários reveses e uma conjuntura toda que se tornou pós-safra. O ano passado tinha um preço muito bom, colhemos muito bem nesta colheita de 25, mas estamos entrando numa safra bem complicada, com um grande estoque com muito arroz estocado, né, Léo, para te falar em palavras mais simples, até para os espectadores, para que eles consigam entender. Sobra muito grão este ano
no mercado, que vai passar para a próxima safra, estocado, armazenado. Isso deprime os preços, mas também não é só questão do Rio Grande do Sul, tem o mercado internacional, que também produziu bastante, alguns que voltaram a exportar, como a Índia. Então, os nossos vizinhos do Mercosul também produziram bastante, e isso fez com que os preços se deprimissem, e nós ainda, aumentando esta dificuldade, nós temos aí um crédito muito caro, um crédito restrito. Então, a gente, como federação, tem trabalhado para que a gente diminua esses estoques, seja principalmente através da área de plantio da próxima safra. A gente se sente muito constrangido, né, doutor, quando a gente fala em redução de área, porque isso diminui empregos, gera diminuição de renda, mas é a alternativa que se tem no momento. E também trabalhamos aí com várias agências de fomentação, de exportação, para que a gente escoa essa safra, traga recursos para dentro do país e viabilize a atividade da orizicultura gaúcha. Então, nós estamos com o Invest RS, que é essa agência que foi criada há 6 meses, estamos trabalhando junto com a Apex, a indústria já tem o Brazilian Rice, que conquistou vários mercados a nível mundial, né, que fez com que o arroz gaúcho fosse reconhecido, né, não só o gaúcho, como a Brazilian Rice trabalha o arroz do Brasil, mas que fosse conhecido, inclusive os americanos passaram a consumir o nosso arroz pela qualidade, né, Thiago? Ainda complementando a resposta do Denis, na verdade é que para produzir com toda essa qualidade, com todo esse zelo, preocupação ao meio ambiente, né, a gente acaba tendo na cultura do arroz um custo de produção elevada. É uma cultura complexa, né, que tem características que acabam tendo como consequência custo alto. E hoje a gente, nesse último ano, a gente está com uma desvalorização no produto. Nos últimos 12 meses tivemos uma redução aí de 40% do preço, né, que eu atribuo exatamente o preço baixo de hoje à consequência do preço alto de ontem. Então, anos anteriores nós tivemos uma valorização significativa, isso acabou causando um estímulo, tendo como consequência o estímulo à produção. Se produzir um volume maior esse ano, o produtor está sendo, de certa forma, punido pela sua competência, né? Temos altas produtividades e hoje nós vivemos um excedente de oferta aí, e que acaba depreciando as cotações e por isso a gente acredita que esse ano haja um ajuste de área plantada, toda aquela área que foi incrementada por uma certa euforia motivada pelos preços altos, tende a ser deixada, né, as áreas menos produtivas. Então, o mercado se regula naturalmente. Sim, sim. Você que está nos assistindo aí no YouTube de GZH pode estar percebendo, está elevando o som aqui, ambiente das pessoas, que a gente está com a casa lotada e está chegando a hora do almoço. Uma boa causa, né? Que a gente vai comer arroz, né? Claro, não poderia ser diferente. Está chegando a hora do almoço, o programa está sendo gravado mais cedo, você está assistindo aí no fim de tarde, mas esse programa está sendo gravado agora na hora do almoço. O programa de hoje, Conversas Cruzadas, especial aqui da Expo Inter, tem um oferecimento de Sindapel, compromisso com o futuro da indústria arrozeira, e também Federa Arroz, a força dos produtores gaúchos unidos pelo desenvolvimento da cultura do arroz. Nós estamos nos encaminhando então aqui para o final do programa, e aí tem aquele minutinho final para cada um fazer a despedida, e reiterando aqui o meu agradecimento a vocês estarem com a gente aqui hoje na Casa RBS. Doutor André, muito obrigado pela presença aqui, valeu. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Mensagem final. As pesquisas científicas mostram que é necessário 1.000 pessoas comerem arroz em excesso, mas em excesso, diariamente 3 a 5 porções, para que uma desenvolva diabetes depois de 1 ano, para 1.000 pessoas comendo arroz em excesso, né? Então, se alguém lhe disser que você deve abandonar o arroz, pense 2 vezes. Claro, se há casos clínicos com indicação, aí é um caso a cada caso. Mas se você segue alguém em rede social, você vê alguém na TV que está dizendo genericamente, abandone o arroz, desligue, pare de seguir. Gente, a gente tem que se preocupar com os inimigos maiores da longevidade com saúde, os maiores adversários. E eu trouxe para vocês um mnemônico, tá? Fuja dessa, D-E-S-S-A, desconexão.
Isolamento social pode matar tanto quanto o tabagismo moderado, 15 cigarros por dia. Se isolar, solidão. E estresse crônico, aumenta a inflamação crônica, risco de demência, problemas cardíacos e uma série de outros problemas. S, sono insuficiente, dormir pouco ou dormir mal, sono de má qualidade, compromete vários parâmetros de qualidade de vida e saúde. O outro S, sedentarismo. Atividade física, gente, talvez seja a melhor atitude que a gente pode ter para proteger nossa saúde, que a gente pode fazer é se cansar todos os dias. Canse todos os dias. Não precisa ir fazer crossfit, fazer academia, erguer peso. Vá cansar, né? E evite, fuja dos alimentos ultraprocessados que a nossa avó, nossa bisavó não reconheceria. Que tem 5 ou mais ingredientes geralmente, vai ter corante, conservante, edulcorante, porque uma vida com saúde é o arroz do dia a dia. Tá bem? Ó, salva de palmas aí para o doutor André, para essa fala aí. Obrigado. Ó, já quero lhe fazer um convite, doutor André, para a gente fazer um Conversas Cruzadas lá do estúdio, quando a gente for abordar o tema de longevidade, vida saudável, então o senhor já está convidado de antemão, tá? Aceito já. Valeu, obrigado. Tiago Barata, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, adorei as palavras do doutor aqui, então, complementando, deixem de seguir esses que não valorizam o nosso produto e sigam o doutor André, não sei as redes sociais dele, vamos valorizar quem valoriza o nosso produto e saibam que cada um de nós, gaúchos, brasileiros, somos privilegiados por vivermos num país que é tão importante no abastecimento, na produção e abastecimento de um alimento tão necessário, né, e que faz tão bem a todos nós. Obrigado. Salva de palmas também para o Tiago. Obrigado, Tiago. Denis Dias Nunes, presidente da FederArroz. Obrigado, Denis. Valeu. Léo, eu que agradeço. Muito obrigado. Tiago Barata, doutor André, muito obrigado por todo esse aprendizado que a gente teve aqui. E eu quero deixar um recado para os produtores, dizer que procurem suas associações, né? Ou se associem, isso é muito importante na produção rural, a gente ter associações fortes, nós temos sindicatos fortes, nós termos cooperativas fortes e que sigam sim a orientação das associações, dos sindicatos, para que a gente possa se organizar. Nós somos muitos e desorganizados, nós desregulamos toda a cadeia produtiva. Meu último recado é: comam arroz, arroz é bom, é barato e é saudável. Muito obrigado. É o que a gente vai fazer agora, vamos comer um carreteiro. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui na Casa RBS, que o público hoje lotou aqui para a gente poder falar desse alimento tão importante para a gente que é o arroz, e agradecer a você que está nos assistindo aí pelo YouTube de GZH, pelo site de GZH. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais Conversas Cruzadas a partir das 5h30 da tarde. Tchau, tchau.